Olá, alunos! Nessa aula, nós conversaremos a respeito da ética nas pesquisas, um assunto bastante importante tanto para o desenvolvimento da pesquisa como para a divulgação dos resultados, até porque as pesquisas produzem conhecimentos, saberes que podem modificar determinadas questões ou até mesmo trazer qualidade para determinadas questões. Por isso que nós precisamos pensar a respeito da ética relacionada ao desenvolvimento de uma pesquisa e também a divulgação dos resultados que são produzidos por essas pesquisas. Então, de onde que vem, primeiramente, aí a palavra ética, né? Então, se nós buscarmos o significado da palavra, nós vamos encontrar que ética está relacionada à moral, está relacionada a hábitos, está relacionada a costumes, né? E também nós vamos encontrar, né, questões discutindo sobre as reflexões a respeito do bem e do mal, do certo e do errado e que tipos de discussões nós utilizamos para julgar o que é certo, o que é errado, o que é bom ou o que é ruim. Então, essas discussões e essas reflexões trazem para esse assunto, né? Trazem para uma discussão sobre o que seria ética, né? Muitos autores trabalham com investigações e com teorizações a respeito da ética, a respeito da moral, a respeito do que é considerado certo ou errado. Por exemplo, Marilena Chaui traz, né, que a ética ela é utilizada para avaliar situações, fatos, pessoas, a partir de alguns julgamentos, né, que consideramos certo ou errado, bom ou mal. E ainda nós temos aí o professor Mário Sérgio Cortella, né, que traz que a ética é um conjunto de valores e princípios que são utilizados para responder 3 perguntas, né? Quero, posso e devo. E ele ainda discute, né, que nem tudo que eu quero eu devo, nem tudo que eu devo eu posso e nem tudo que eu posso eu quero, né? Então nós utilizamos a ética para responder essas questões e para avaliar essas situações. Mas quando nós trazemos a questão ética para as pesquisas, né? De onde que veio esse tipo de discussão e desde quando se questiona a respeito da ética aplicada nas pesquisas. Então, nós temos 2 grandes marcos históricos, o Código de Nuremberg e o outro é a Declaração de Helsinki, que foram produzidos em alguns contextos para trazer algumas regulamentações e, inclusive, colocar questões éticas para a pesquisa. O Código de Nuremberg, produzido em 1947, por exemplo, ele foi produzido pós-Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra, muitos experimentos foram realizados em seres humanos, inclusive, né, sem o consentimento desses seres humanos, o que levou a um questionamento sobre a ética no desenvolvimento das pesquisas. Então, o código, ele apresenta 10 princípios. O primeiro princípio fala do consentimento voluntário do ser humano ao participar de uma pesquisa. Nós utilizamos isso para todas as pesquisas. Então, quando nós temos um sujeito que participa de uma pesquisa, ele precisa consentir a participação nessa pesquisa, fala sobre a avaliação dos riscos e dos benefícios dos sujeitos que participam dessa pesquisa, fala sobre como o pesquisador precisa avaliar se realmente é preciso expor o sujeito a um determinado risco em prol daquela pesquisa. Então, em um contexto, né, foi produzido esse material com 10 princípios para tentar delimitar um pouco a forma como as pesquisas científicas vinham sendo realizadas, vinham sendo produzidas até então. Depois, um outro marco é a Declaração de Helsinki, né? Ela traz até como lema que o bem-estar do ser humano deve ter prioridade sobre os interesses da ciência e da sociedade. Essa declaração, ela aprimora os 10 princípios, né, do Código de Nuremberg, inclusive, e ela traz alguns avanços para alguns princípios,
trazendo algumas outras definições e aprofundamento de algumas questões. Então, esses foram os dois grandes marcos históricos sobre questões relacionadas à ética nas pesquisas. E no Brasil? O que nós temos aqui no Brasil? Então, nós temos, em 1988, uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, que regulamenta o desenvolvimento de algumas pesquisas. Depois, em 1996, nós tivemos a criação do CONEP, né, que é uma Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Essa comissão, ela tem como função zelar pelo desenvolvimento da pesquisa, ela tem como função monitorar e aconselhar o desenvolvimento das pesquisas, e nós temos alguns protocolos que são seguidos, tanto no início, quanto no desenvolvimento, como também na finalização e na publicação dos dados de uma pesquisa. Nós temos, por exemplo, que toda vez que nós tivermos sujeitos participando na nossa pesquisa, pessoas que participam da nossa pesquisa, nós temos que redigir um termo de consentimento livre e esclarecido. Esse termo ele tem que apresentar para o participante como que a pesquisa será realizada. E o participante precisa concordar em participar da pesquisa. Então, ele é convidado e ele concorda ou não em participar dessa pesquisa, ele assina esse termo de consentimento. Nós tivemos a criação dos CEPs, que são os comitês de ética em pesquisa. Existem CEPs em institutos, CEPs em universidades. Hoje, quando nós vamos desenvolver uma pesquisa, nós cadastramos a pesquisa na Plataforma Brasil, e a Plataforma Brasil, ela encaminha a pesquisa para um comitê de ética mais próximo, então, pertencente à sua universidade, ou uma outra universidade, ou um outro instituto mais próximo, e esses comitês, eles analisam a proposta da pesquisa, eles analisam a pertinência, eles analisam se existem pessoas que serão participantes da pesquisa, se essas pessoas serão esclarecidas a respeito dos objetivos e dos procedimentos que serão utilizados no decorrer da pesquisa, se é previsto algum risco para a participação dessas pessoas na pesquisa e como que o pesquisador irá minimizar esses possíveis riscos. Então, os CEPs, eles fazem esse controle, essa verificação do desenvolvimento das pesquisas. Existem alguns princípios éticos que precisam ser adotados no desenvolvimento de uma pesquisa. Primeiro é a autonomia, né? Então, um participante pode, num primeiro momento, aceitar participar da pesquisa e, no decorrer, ele se negar, ele não querer mais finalizar aí a participação dele. Então, ele tem autonomia para decidir se ele quer participar e se ele quer continuar participando. Também existe a questão dos benefícios, né? Então, são analisados quais os riscos e quais são os benefícios. E se os benefícios, logicamente, são maiores que os riscos previstos. É analisado, né, o quanto que esses riscos, eles podem ser previstos e podem ser minimizados. Então, de que forma que nós podemos evitar ao máximo alguns danos que os sujeitos podem ser submetidos. E também a questão da justiça e equidade. Então, quem vai ter acesso a esse tipo de benefício, né? Quem tem acesso ao resultado dessa pesquisa? Como que eu posso amplamente divulgar e amplamente fazer com que o maior número de pessoas possam utilizar dos benefícios dessa pesquisa? Então, são questões éticas que aparecem no decorrer de uma pesquisa. E também são questões éticas as influências que uma pesquisa pode receber. Então, nós falamos num determinado momento que a pesquisa científica ela não é neutra. Ela não depende apenas do pesquisador que propõe e que desenvolve uma pesquisa, mas ela recebe influências da sociedade, influências culturais, influências políticas, influências econômicas, e essas influências precisam ser analisadas do ponto de vista ético.
Então, quando eu tenho interesses científicos e interesses políticos, como que eu analiso essa questão em termos éticos? Quando eu tenho interesses econômicos, então eu tenho uma empresa que ela está financiando uma pesquisa. Essa empresa, ela tem o direito total sobre esses dados produzidos? E o que ela vai fazer com esses dados? Como que ela vai utilizar esses dados? Então, são questões que precisam ser analisadas, né? Eu vou analisar os interesses econômicos e os interesses sociais. Então, eu tenho um financiamento, ela vai ser a dona dos resultados dessa pesquisa e ela vai vender para a população esses resultados a que preço e a que custo. Então, são questões éticas que envolvem o desenvolvimento da pesquisa como um todo. Uma outra questão muito importante relacionada à ética na pesquisa está relacionada aos referenciais teóricos que eu utilizo nessa pesquisa. Então, se eu uso um referencial teórico e eu não estou citando a fonte desse referencial, eu não estou tratando a minha pesquisa com ética, porque aquela ideia, aquilo que eu estou escrevendo ali, não fui eu que produzi. Foram outras pessoas que produziram, são dados de outras pesquisas, são teorias de outros estudiosos. Ou então eu estou manipulando os meus dados, ou então eu estou copiando dados que um colega desenvolveu e obteve. Isso é ter ética no desenvolvimento da pesquisa? Então, nós também falamos de questões éticas quando eu estou utilizando referenciais, se eu estou trabalhando em um grupo e esse grupo como um todo merece créditos a respeito dos resultados dessa pesquisa e não somente eu que coordenei a pesquisa, por exemplo. Então, são questões éticas que comprometem muitas vezes a qualidade de um trabalho e até mesmo que garantem que esse trabalho seja um trabalho cientificamente realizado com todas as características que requer uma pesquisa científica. Então, esses são alguns dos assuntos que estão relacionados com as questões éticas no desenvolvimento da pesquisa e nós conversaremos inclusive a respeito das citações, a respeito dos plágios, nas aulas posteriores. Até lá!